Um menino de 11 anos estava de pé em um laboratório de engenharia automotiva, cercado por executivos rindo. Você não entende nada, garoto, o vice-presidente zombou. Mas quando aquele motor rugiu para a vida, o riso morreu e o gênio de um homem morto provou imparável. Noah Carter aprendeu que algumas falhas soam mais alto do que outras quando o motor protótipo de 500 milhões de dólares soltou um som como um animal morrendo. Metal rangendo contra metal, seguido por um silêncio tão completo que parecia que o mundo havia parado de respirar. 23 engenheiros congelaram na instalação de pesquisa e desenvolvimento da Walsh Automotive, olhando para o motor híbrido massivo que deveria revolucionar a indústria automotiva e que, em vez disso, havia se tornado um monumento a um desastre caro. Gregory Walsh, vice-presidente de engenharia, estava no centro de tudo com os braços cruzados e o rosto da cor de um homem observando sua carreira queimar. Esta foi a terceira falha em 2 semanas. O conselho de diretores estava chegando em 72 horas. Sem um protótipo funcionando, a Walsh Automotive perderia seus contratos governamentais, demitiria 3.000 trabalhadores e provavelmente declararia falência. Noah não deveria estar lá de forma alguma. Aos 11 anos, ele deveria estar na área de espera fora do chão da fábrica fazendo a lição de casa, enquanto sua mãe terminava o turno na linha de montagem. Mas ele havia aprendido as rotas de fundo através da Walsh Automotive 2 anos atrás, quando seu pai ainda estava vivo, e Noah passava as tardes seguindo-o, observando Daniel Carter fazer mágica com motores que ninguém mais conseguia consertar. Agora Daniel havia partido, morto em um acidente industrial, quando um cabo de guindaste se rompeu. E Noah estava sozinho com um caderno cheio dos designs de seu pai e um conhecimento de motores que ele não conseguia explicar a ninguém, sem parecer que estava inventando. Alguém me diga o que deu errado. Walsh exigiu, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Investimos $500 milhão em 6 anos neste projeto. 6 anos? E ainda soa como se estivéssemos torturando gatos quando tentamos ligá-lo. O engenheiro-chefe, um homem chamado Patterson, com 30 anos de experiência, deu um passo à frente cuidadosamente. O sistema híbrido não está integrando corretamente. Os motores elétricos e o motor de combustão estão lutando um contra o outro em vez de trabalhar juntos. Tentamos 17 calibrações diferentes e nenhuma delas funcionou. Walsh terminou. O que significa que vocês tiveram 6 anos e 17 tentativas para resolver um problema que aparentemente não tem solução. O rosto de Patterson corou. Senhor, com todo respeito, o modelo teórico sugere... Eu não me importo com modelos teóricos. A voz de Walsh subiu para um grito que ecoou nos tetos altos. Eu me importo com resultados. Eu me importo com um motor que funciona. Porque em 72 horas, o conselho vai me perguntar por que queimamos $500 milhão para construir algo que não funciona. E o modelo teórico sugere não vai salvar nenhum de nossos empregos. Noah pressionou-se contra a parede atrás de um carrinho de ferramentas, tentando permanecer invisível. Ele havia descido até a instalação de PID porque ouvira sua mãe conversando com outros operários da fábrica sobre a falha do protótipo. Ouvira-o sussurrar que a Walsh Automotive poderia fechar, que 3.000 pessoas, incluindo sua mãe, poderiam perder seus empregos, e ninguém sabia o que havia de errado com o motor. Ele sabia desde o momento em que o ouvira tentar ligar. O problema não era a calibração ou o software de integração. Era o sistema de distribuição de torque. A forma como os motores elétricos estavam posicionados criava forças opostas durante a transição entre energia elétrica e de combustão. Seu pai havia escrito sobre isso no caderno. Até mesmo havia projetado uma solução, um sistema de amortecimento que permitia que o torque fluísse através de uma câmara de amortecimento antes de atingir a transmissão. Noah havia lido aquelas páginas 100 vezes. Havia memorizado os diagramas e cálculos. Havia adormecido todas as noites com a caligrafia de seu pai, nadando diante de seus olhos,
tentando entender o que tudo aquilo significava. Talvez, disse uma voz que Noah não reconheceu. Uma das engenheiras mais jovens, uma mulher com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo. Deveríamos revisitar as propostas originais de Daniel Carter. Ele tinha algumas ideias inovadoras sobre gerenciamento de torque que poderiam... Daniel Carter, Walsh interrompeu, e sua voz havia ficado fria de uma forma que fez o estômago de Noah apertar. Passou 6 meses desperdiçando o tempo desta empresa com ideias que não funcionaram. Seus designs inovadores eram impraticáveis, caros e baseados em teorias que não tinham aplicação no mundo real. Nós avançamos da abordagem de Carter anos atrás e não vamos voltar a ela agora. Amy Chen, Noah reconheceu o nome dela pelas histórias de sua mãe sobre o departamento de engenharia, continuou apesar do tom de Walsh. Mas, senhor, alguns de seus conceitos de sistema de amortecimento poderiam resolver a distribuição de torque. Deixe isso, Walsh disse categoricamente. Carter está morto. Suas ideias eram inúteis. E mencionar qualquer um deles novamente é um desperdício do tempo de todos. O que precisamos são soluções, não nostalgia por um engenheiro medíocre que não conseguia entregar resultados. As palavras atingiram Noah como um golpe físico. Medíocre, inútil. Seu pai, que fora o melhor engenheiro da Walsh Automotive, que havia resolvido problemas que ninguém mais conseguia ver, que ensinou Noah que todo motor tinha uma voz, e se você ouvisse com atenção suficiente, poderia ouvir o que ele precisava. As mãos de Noah se apertaram em punhos. Ele deveria ficar quieto, deveria ficar escondido, deveria lembrar que tinha 11 anos e não pertencia a uma instalação cheia de engenheiros adultos com diplomas e experiência e a autoridade para dizer a ele que estava errado. Mas seu pai não era medíocre e suas ideias não eram inúteis. E Noah não conseguia ficar ali ouvindo Gregory Walsh mentir sobre o homem que fora brilhante e gentil e havia morrido tentando fazer motores que mudariam o mundo. A distribuição de torque está errada, Noah disse. Sua voz era mais suave do que ele pretendia, mas no silêncio semelhante a uma catedral da instalação de P&D, ela foi ouvida. 23 engenheiros se viraram para olhar para ele. O rosto de Walsh mudou de raiva para confusão para fúria tão rápido que Noah conseguia rastrear a progressão. Quem diabos? Walsh começou. A distribuição de torque, Noah repetiu. Mais alto agora, saindo de trás do carrinho de ferramentas. Vocês têm os motores elétricos posicionados em ângulos de 45 graus, o que cria forças rotacionais opostas durante a fase de transição. É por isso que soa como rangido. As forças estão se cancelando em vez de se combinarem. Os olhos de Walsh se estreitaram. Segurança. Tire este garoto de... Ele está certo, Amy Chen disse de repente, olhando para Noah com olhos arregalados. O posicionamento do motor. Nunca consideramos os vetores de força rotacional durante a transição. Se as forças estiverem opostas. Ele tem 11 anos. Walsh interrompeu, seu rosto agora completamente roxo de raiva. O que ele é? Um dos filhos dos operários da fábrica. Ele vagou para cá, da sala de descanso? E você está me dizendo que você, uma engenheira treinada, está aceitando conselhos mecânicos de uma criança? Amy olhou entre Noah e Walsh, a incerteza cintilando em seu rosto. Estou apenas dizendo, a matemática faria. A matemática, Walsh disse, sua voz caindo para algo perigoso e quieto. É algo que crianças brincando em áreas restritas não entendem. Assim como não entendem que esta instalação é proibida, assim como não entendem que a engenharia real requer educação, experiência e expertise que você não obtém de quê? Assistindo a vídeos do YouTube. Vários engenheiros riram, um riso nervoso e obrigatório de pessoas que sabiam em que direção o poder fluía. O rosto de Noah queimou. Frank Morrison, o engenheiro mais velho na sala, com 61 anos, não havia rido. Ele estava olhando para Noah com uma expressão que Noah não conseguia ler.
Qual o seu nome, filho? Noah, ele disse baixinho. Noah Carter. A sala ficou imóvel novamente. Um tipo diferente de imobilidade. Vários engenheiros trocaram olhares. Os olhos de Amy Chen se arregalaram. Carter, Frank repetiu. O filho de Daniel Carter? Sim, senhor. Frank olhou para o motor protótipo, então de volta para Noah, e algo mudou em sua expressão. Seu pai foi o melhor engenheiro com quem já trabalhei. Se você é metade tão inteligente quanto ele era... Daniel Carter, Walsh interrompeu bruscamente, era um sonhador que não conseguia executar. E eu não vou ficar aqui enquanto seu filho brinca de engenheiro de faz de conta em uma instalação restrita. Ele se virou para Noah, e seu sorriso era cruel. Deixe-me explicar algo a você, garoto. Este motor representa 6 anos de trabalho de algumas das mentes mais educadas em engenharia automotiva. Pessoas com doutorados, pessoas com décadas de experiência, pessoas que realmente entendem a matemática e a física envolvidas. Ele gesticulou para o protótipo falho. E você, um garoto de 11 anos cuja única qualificação é ser parente de um engenheiro medíocre morto, acha que pode entrar aqui e resolver um problema que os esmagou a todos? Você acha que entende algo que eles não entendem? Os outros engenheiros estavam observando agora, não mais rindo. Isso havia ido além da zombaria para algo mais feio. Eu não acho, Noah disse, sua voz tremendo mais determinada, que meu pai fosse medíocre. E eu não acho que seus designs fossem inúteis. Eu acho que ele estava certo sobre a distribuição de torque. E eu acho que se vocês o tivessem ouvido em vez de o quê? Walsh exigiu, dando um passo mais perto. Em vez de ir com princípios de engenharia comprovados, em vez de seguir o conselho de pessoas com credenciais reais, seu pai era um mecânico que teve sorte algumas vezes. Isso não o torna um visionário. Isso o torna um operário de fábrica que teve ideias acima de sua posição. Noah sentiu lágrimas ameaçando. Não chore. Não chore na frente de 23 engenheiros e prove que Walsh está certo sobre você ser apenas um garoto que não entende nada. Diga-me algo, Walsh continuou. E sua voz havia assumido uma qualidade teatral agora, atuando para a plateia de engenheiros. Você sequer sabe o que significa distribuição de torque? Você pode explicar vetores de força rotacional? Você entende a matemática da integração de energia híbrida? Noah começou. Ou você apenas ouviu algumas palavras grandes que seu pai usou e decidiu repeti-las? Walsh sorriu. Porque é isso que parece. Uma criança repetindo coisas que não entende, tentando se sentir importante em um mundo que é muito complexo para ele. Ele se virou para se dirigir à sala. Isso é o que o desespero parece, pessoal. Quando um projeto de $500 milhão está falhando, todos de repente se tornam um especialista. Operários de fábrica, crianças, provavelmente o zelador, também têm opiniões sobre nossa distribuição de conversas. O riso estava mais alto agora, mais confiante. Noah era a piada, e Walsh lhes dera permissão para rir. Você não entende nada, garoto, Walsh disse, sua voz final e desdenhosa. Você não entende engenharia, você não entende esta indústria, e você definitivamente não entende o quão fora de sua profundidade você está agora. Ele apontou para a porta. A segurança o escoltará de volta para a área de espera. E se eu o pegar em uma instalação restrita novamente, sua mãe estará procurando um novo emprego. Eu me faço entender? Noah não conseguia falar, não conseguia se mover. As palavras, você não entende nada, ecoaram em sua cabeça, misturando-se com o riso, misturando-se com Walsh, chamando seu pai de medíocre e inútil, e um operário de fábrica que teve ideias acima de sua posição. Sim, senhor. Noah sussurrou. Ele caminhou em direção à porta com pernas que pareciam desconectadas de seu corpo. Atrás dele, Walsh já estava latindo ordens para seus engenheiros, desconsiderando a existência de Noah completamente como se ele nunca tivesse estado lá.
Mas Frank Morrison agarrou o braço de Noah enquanto ele passava. O caderno de seu pai, Frank disse baixinho, para que só Noah pudesse ouvir. Você ainda o tem? Noah assentiu, não confiando em sua voz. Os designs para o sistema de amortecimento, Frank continuou. A câmara de amortecimento de torque. Ele terminou aqueles? Sim, senhor, Noah conseguiu. Cada detalhe, cálculos materiais, instruções de montagem, tudo. O aperto de Frank no braço de Noah apertou ligeiramente. Ouça-me com muito cuidado. Walsh está errado sobre seu pai, sobre você, sobre tudo isso. Daniel Carter era brilhante. E se você está me dizendo que a distribuição de torque é o problema, ele olhou para o protótipo falho. Então eu acredito em você. Mas o Sr. Walsh disse... Walsh? Frank interrompeu gentilmente. Está assustado. Homens assustados tomam decisões estúpidas. E agora, ele está muito assustado para ouvir a verdade, mesmo quando ela está bem na frente dele. Ele soltou o braço de Noah. Vá para casa, mas mantenha aquele caderno seguro e confie no trabalho de seu pai. Ele estava certo sobre mais do que Walsh jamais entenderá. Noah deixou a engenharia automotiva Walsh pelos corredores de trás que ele havia aprendido 2 anos atrás. Quando seu pai estava vivo e o mundo fazia sentido, e ninguém lhe dizia que entender as coisas estava acima de sua posição. Sua mãe estava esperando fora da fábrica com os outros trabalhadores de turno, cansada e preocupada, e inconsciente de que seu filho acabara de ser humilhado na frente de 23 engenheiros por um homem que pensava que seu pai era medíocre. Noah não contou a ela, apenas entrou em seu Honda de 15 anos e fingiu fazer a lição de casa enquanto Sarah os levava para casa pelas ruas de Detroit, ladeadas por fábricas fechadas e sonhos quebrados. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Noah abriu o caderno de seu pai na página com o design da câmara de amortecimento de torque. Os cálculos eram elegantes. A solução era perfeita. Seu pai havia sabido exatamente como consertar o problema que os engenheiros de Walsh não conseguiam resolver. E Noah sabia com a certeza absoluta de alguém que havia passado 2 anos estudando cada palavra que seu pai havia escrito que o design funcionaria. A questão era, alguém ouviria o filho de um operário de fábrica de 11 anos? Ou o protótipo de Walsh falharia, a empresa entraria em colapso e 3.000 pessoas perderiam seus empregos porque um homem assustado não conseguia admitir que um engenheiro morto estivera certo o tempo todo? Noah traçou a caligrafia de seu pai com um dedo, tomando uma decisão que mudaria tudo. Se Walsh não ouvisse, Noah provaria de uma maneira diferente. Ele consertaria o motor ele mesmo. Sarah Carter havia trabalhado na linha de montagem da Walsh Automotive por 14 anos, e ela havia aprendido que algumas conversas aconteciam melhor no carro depois dos turnos da meia-noite, quando a exaustão tornava as pessoas honestas e a escuridão tornava os segredos mais fáceis de compartilhar. Você tem estado quieto, ela disse a Noah, enquanto eles dirigiam para casa pelas ruas vazias de Detroit. Aconteceu algo na escola? Noah olhou pela janela para as vitrines fechadas e as luzes de rua quebradas. Ele poderia contar a ela, poderia explicar que havia sido humilhado por Gregory Walsh na frente de 23 engenheiros, que seu pai havia sido chamado de medíocre e inútil, que Walsh havia ameaçado o emprego dela se Noah pisasse novamente na instalação de Peidam, mas sua mãe já carregava peso suficiente. 2 empregos, a linha de montagem durante o dia, gerenciamento de estoque em um armazém 3 noites por semana, criando um filho sozinho, mantendo o apartamento deles, pagando pelo funeral de seu pai em cartões de crédito que levariam anos para serem quitados. Apenas cansado, Noah disse. Dia longo. Sarah olhou para ele, e Noah sabia que ela não acreditava nele. Mas ela também não pressionou. Era assim que eles sobreviviam, dando um ao outro espaço para o luto e o medo que não conseguiam falar em voz alta. Quando chegaram em casa, Sarah foi direto para o chuveiro. Noah foi para seu quarto
e abriu o caderno de seu pai na página com o design da câmara de amortecimento de torque. A solução estava lá, completa, detalhada, perfeita. Seu pai havia até mesmo incluído instruções de montagem com especificações de torque específicas para cada parafuso. Daniel Carter havia sabido exatamente o que os engenheiros de Walsh precisariam. Havia escrito com a precisão cuidadosa de alguém que entendia que a diferença entre sucesso e fracasso era muitas vezes medida em milésimos de polegada. O telefone de Noah vibrou. Número desconhecido. Aqui é Frank Morrison. A mensagem de texto dizia: peguei seu número do arquivo de funcionário antigo de seu pai. Precisamos conversar. Não por telefone. Você pode ir ao Bluebird Diner na Woodward amanhã de manhã, 7h da manhã antes do meu turno. Noah olhou para a mensagem por um longo momento, então digitou: estarei lá. Ele não dormiu muito naquela noite. Continuou pensando no rosto de Walsh, no riso, em seu pai sendo chamado de operário de fábrica que tinha ideias acima de sua posição. O Bluebird Diner era o tipo de lugar onde trabalhadores automotivos comiam o café da manhã desde antes de Noah nascer. Cabines de vinil, café que vinha em recargas infinitas e ovos cozidos exatamente como você os pedia. Frank Morrison já estava lá quando Noah chegou, sentado em uma cabine nos fundos com uma xícara de café e os olhos cansados de alguém que estava pensando demais por muito tempo. Seu pai costumava trazer você aqui, Frank disse enquanto Noah deslizava para a cabine. Manhãs de sábado. Você tinha o quê? 7 e 8. Ele deixava você pedir panquecas de chocolate e depois passava 2 horas desenhando designs de motor em guardanapos enquanto resolvia problemas. Noah assentiu, a garganta apertada. Ele se lembrava da voz de seu pai explicando como a combustão funcionava, como a eletricidade fluía, como todo motor era apenas uma conversa entre combustível e ar e faísca. Eu quero que você entenda uma coisa, Frank continuou. O que aconteceu ontem com Walsh não foi sobre você estar errado. Foi sobre ele estar assustado. A falha do protótipo fez o conselho ficar pronto para fechar toda a divisão híbrida. 3.000 empregos. E Walsh sabe que se este projeto falhar, ele falha. Sua reputação, sua carreira, tudo. Então, ele desconta em um garoto de 11 anos. Ele desconta em quem o lembra que ele está falhando, Frank corrigiu. Seu pai envergonhou Walsh 6 anos atrás. Apresentou designs que eram melhores do que qualquer coisa que a equipe de Walsh havia desenvolvido. Soluções que eram elegantes e revolucionárias. E fizeram Walsh parecer comum em comparação. Então por que eles não usaram os designs do papai? A expressão de Frank endureceu. Porque Walsh convenceu o conselho de que as ideias de Daniel eram muito experimentais, muito arriscadas. Disse: precisávamos de abordagens de engenharia comprovadas, não teorias selvagens de um mecânico que não tinha as credenciais para apoiar suas afirmações. Ele fez uma pausa. 3 meses depois, seu pai morreu naquele acidente de guindaste, e Walsh enterrou seu design tão fundo que a maioria das pessoas esqueceu que existiam. Mas você não esqueceu. Eu trabalhei com seu pai por 15 anos, Frank disse. Eu sabia que ele era brilhante. E ontem, quando você descreveu o problema da distribuição de torque, eu ouvi a voz de Daniel. A mesma análise, o mesmo entendimento. Você tem estudado o caderno dele, não o tem? Todas as noites por 2 anos, Noah admitiu. Eu memorizei a maior parte. Os cálculos, os designs, as teorias. Eu sei. Ele parou, ciente de quão louco soava. Eu sei que funcionaria. O sistema de amortecimento, a câmara de amortecimento, tudo. Frank se inclinou para a frente. Então temos um problema, porque Walsh nunca vai ouvir você. Nunca vai admitir que uma criança tem a solução que ele está perdendo há 6 anos, mesmo que você esteja certo. Especialmente se você estiver certo, porque isso significaria admitir que seu pai estava certo. E Walsh passou 6,5 bilhão de dólares estando errado. Então o que eu faço?
Você prova, Frank disse simplesmente. Você conserta o motor quando ninguém estiver olhando. Faça funcionar tão perfeitamente que Walsh não pode negar. Então nós descobrimos como fazer ele prestar atenção. O coração de Noah batia forte. Você quer dizer se esgueirar para a instalação de P&D? Eu quero dizer, eu deixo uma porta de segurança destrancada amanhã à noite. Eu quero dizer, o guarda noturno Jimmy faz sua pausa da meia-noite às 12h30 e não verifica as imagens das câmeras durante esse tempo. Eu quero dizer, se alguém que sabia o que estava fazendo quisesse acessar aquele protótipo, teria uma janela de 30 minutos onde ninguém os veria. Esse é o seu trabalho, Noah disse. Se Walsh descobrir que você me ajudou... Eu tenho 61 anos, Frank interrompeu. Eu tenho minha pensão garantida. Walsh pode me demitir, mas ele não pode tirar isso. Você, porém, você tem 11 anos. Você tem sua vida inteira pela frente. E você tem o gênio de seu pai em sua cabeça. Isso importa mais do que meu emprego. Mas se o motor não funcionar, você não está errado, Frank disse com certeza absoluta. Eu vi motores suficientes em minha vida para reconhecer o brilho quando o ouço. Seu pai estava certo. E você também. A única questão é se você é corajoso o suficiente para provar isso. Noah pensou em sua mãe trabalhando em 2 empregos, em 3.000 famílias que perderiam sua renda se a Walsh Automotive entrasse em colapso. Em seus designs de pai acumulando poeira em algum arquivo esquecido, enquanto Walsh o chamava de medíocre. Eu farei isso, Noah disse. Frank deslizou um pedaço de papel pela mesa. Plantas da instalação de P&D. A porta que eu deixarei destrancada está aqui. Canto Sudeste. O protótipo está na Bahia 3. Câmeras de segurança cobrem o andar principal, mas há um ponto cego ao longo da parede leste se você permanecer baixo. A pausa de Jimmy é da meia-noite às 12h30, mas dê a si mesmo um tempo extra de amortecimento. Entre e saia até às 12h20. 20 minutos? Noah disse. Eu precisaria de pelo menos 1 hora para... Então você volta várias noites, Frank disse. Faça o que puder em janelas de 20 minutos, mas você não pode ser pego. Noah, se Walsh o encontrar lá novamente, ele apresentará queixas por invasão. Espionagem corporativa. Talvez ele faça um exemplo de você para encobrir suas próprias falhas. O peso disso se assentou sobre os ombros de Noah. Não apenas consertar um motor, arriscar prisão. Arriscar o emprego de sua mãe. Arriscar tudo na crença de que o caderno de um homem morto continha respostas que $500 milhão de engenharia não conseguiam encontrar. Por que você está me ajudando? Noah perguntou. Os olhos de Frank ficaram distantes. Porque 28 anos atrás, eu era um engenheiro júnior recém-saído da faculdade e cometi um erro que quase matou 3 pessoas. Seu pai pegou o erro, não me humilhou, não me denunciou, apenas me chamou de lado e me mostrou o que eu havia feito de errado. Então me ajudou a consertar antes que alguém se machucasse. Ele se concentrou de volta em Noah. Ele salvou minha carreira, talvez minha vida. Eu tenho procurado uma maneira de pagar essa dívida por quase 3 décadas. Isso não é pagamento, isso é apenas um pagamento inicial. Noah deixou o Bluebird Diner com as plantas dobradas em seu bolso e um plano se formando em sua mente. Ele precisaria de ferramentas, precisaria estudar o layout físico do protótipo para entender como acessar os suportes do motor. Precisaria descobrir como implementar o sistema de amortecimento de seu pai em janelas de 20 minutos sem ser pego. Naquela tarde, enquanto sua mãe estava em seu trabalho no armazém, Noah foi à biblioteca e puxou o banco de dados de especificações técnicas da Walsh Automotive, publicamente disponível para acionistas e potenciais clientes. Ele encontrou as dimensões dos protótipos, as configurações dos suportes do motor, os mapas de distribuição de torque, que mostravam exatamente o que ele disse a Walsh ontem, forças opostas em ângulos de 40 e 30 km.
Ele fez anotações nas margens do caderno de seu pai, referenciou cruzadamente o design do sistema de amortecimento com as especificações do protótipo, calculou os requisitos de material, tamanhos de parafusos, sequência de montagem. Levaria 3 noites, talvez 4. Se ele pudesse trabalhar ininterruptamente por 20 minutos a cada noite, ele poderia instalar a câmara de amortecimento, reposicionar os suportes do motor, calibrar a distribuição de torque. Se ele não fosse pego, se os designs de seu pai realmente funcionassem, se ele não destruísse um protótipo de $500 milhão e acabasse na detenção juvenil. As dúvidas eram mais fáceis de afastar quando ele se concentrava nos cálculos. Números não mentiam. A física não se importava com idade ou credenciais. A matemática de seu pai era sólida. A solução era real. Naquela noite, a mãe de Noah chegou em casa do armazém exausta e foi direto para a cama. Noah esperou até ouvir seu ronco suave. Então pegou a caixa de ferramentas de seu pai do fundo de seu armário. Daniel Carter havia ensinado Noah a usar todas as ferramentas aos 8 anos. Não porque ele esperasse que Noah se tornasse um mecânico, mas porque ele acreditava que entender como as coisas funcionavam. Realmente, entender com suas mãos e sua mente o fazia ver o mundo de forma diferente. Noah selecionou o que precisaria. Conjunto de soquetes métricos, chave de torque, decapadores de fios, fita isolante, a chave de fenda Phillips favorita de seu pai, com o cabo desgastado que se encaixava perfeitamente nas pequenas mãos de Noah. Ele embalou tudo em sua mochila escolar, junto com o caderno, as plantas e uma lanterna. Então ele ajustou seu alarme para as 23h45 e tentou dormir. Ele não conseguiu. Continuava pensando no rosto de Walsh naquelas palavras. Você não entende nada, garoto. Em seu pai sendo chamado de medíocre por um homem que estava falhando exatamente no que Daniel havia resolvido anos atrás. Às 23h43, Noah se levantou. Sua mãe ainda estava dormindo. Ele deixou um bilhete em sua escrivaninha, caso algo desse errado, explicando tudo, para onde estava indo, por que não era culpa dela se ele fosse pego. Então ele escapou pela janela do quarto para a escada de incêndio. Da mesma forma que ele costumava se esgueirar para caminhadas noturnas quando seu pai morreu pela primeira vez, e o apartamento parecia muito silencioso para respirar. A Walsh Automotive pairava à distância, a 3 quarteirões de distância, luzes ainda acesas em algumas janelas, onde o turno da noite mantinha a fábrica funcionando. Noah se aproximou do leste, permanecendo nas sombras, usando as rotas que seu pai lhe ensinara anos atrás, quando Daniel o levava para caminhadas, e apontava como as cidades eram apenas quebra-cabeças se você soubesse como vê-las. A porta sudeste estava exatamente onde Frank disse que estaria. Noah tentou a maçaneta, meio esperando que estivesse trancada, esperando que Frank tivesse mudado de ideia, ou sido pego ou decidido que isso era muito arriscado. A porta abriu. Noah escorregou para dentro e o cheiro familiar de óleo de máquina e metal o atingiu com a força da memória. Este lugar ainda cheirava como seu pai. Ainda parecia aquelas manhãs de sábado, quando o mundo era simples e os motores eram apenas problemas esperando para serem resolvidos. A Bahia 3 estava do outro lado do andar principal. Noah conseguia ver o protótipo à distância, massivo, complexo, bonito em seu potencial. 23 engenheiros não conseguiam fazê-lo funcionar. Seu pai sabia como. Agora Noah tinha 20 minutos para começar a provar isso. Ele se manteve baixo ao longo da parede leste, movendo-se pelo ponto cego que Frank havia marcado nas plantas. As câmeras de segurança varreram seus padrões programados, perdendo-o por pés. Quando Noah alcançou o protótipo, ele colocou sua mochila e pegou o caderno de seu pai, abrindo na página que havia memorizado. O design da câmara de amortecimento de torque olhava para ele. A caligrafia de Daniel Carter, tão familiar quanto a sua própria. Ok, pai.
Noah sussurrou. Vamos ver se você estava certo. Ele pegou a chave de fenda Phillips desgastada de seu pai, aquela que se encaixava perfeitamente em suas mãos de 11 anos, e começou a trabalhar. 20 minutos não eram tempo suficiente para consertar tudo, mas era tempo suficiente para começar a provar que os designs de um homem morto podiam fazer o que $500 milhão não podia. E em algum lugar naquela instalação massiva, Gregory Walsh provavelmente estava dormindo profundamente, certo de que seu problema era insolúvel, e sua humilhação do filho de um operário de fábrica era justificada. Ele não tinha ideia de que o garoto que ele chamara de estúpido estava prestes a salvar tudo o que Walsh havia passado 6 anos destruindo. Se Noah não fosse pego primeiro. Na primeira noite, Noah conseguiu remover a carcaça externa da montagem do suporte do motor antes que a pausa de Jimmy terminasse, e ele teve que escapar de volta pela porta sudeste como um fantasma que nunca estivera lá. Na segunda noite, sua mão tremia tão mal que ele levou 5 minutos apenas para posicionar o primeiro parafuso da câmara de amortecimento. Quando ele ouviu passos à distância, alguém trabalhando até tarde, não Jimmy. Noah mal havia instalado o suporte de montagem antes que ele tivesse que pegar suas ferramentas e desaparecer nas sombras ao longo da parede leste. Na terceira noite, tudo deu errado. Noah havia chegado à Baía 3 sem incidente. Taz havia removido o painel da carcaça do protótipo e estava posicionando cuidadosamente o primeiro componente do sistema de amortecimento de seu pai quando ouviu vozes. Não Jimmy, o guarda de segurança, em sua pausa programada. Vozes diferentes se aproximando. O coração de Noah batia forte contra suas costelas. Ele estava agachado atrás do protótipo com a caixa de ferramentas de seu pai aberta e componentes espalhados pelo chão. Sem tempo para arrumar, sem tempo para correr. O ponto cego ao longo da parede leste estava a 30 pés de distância. Ele nunca conseguiria. Ele fez a única coisa que pôde. Pressionou-se nas sombras sob o próprio protótipo, puxando sua mochila para perto, tentando se tornar invisível na escuridão sob 3 toneladas de motor experimental. Passos ecoaram pelo chão de concreto. 2 vozes que Noah reconheceu, dizendo a você, o conselho vai nos fechar. A voz de Amy Chen, estressada e cansada. Walsh está delirante se ele pensa que podemos consertar isso em 72 horas. 60 horas agora. Outra voz corrigiu. Robert Sullivan, o gerente da fábrica. E você está certa. Não podemos consertar. A abordagem de Walsh é fundamentalmente falha. Eles pararam perto do protótipo, perto o suficiente para que Noah pudesse ver seus sapatos de seu esconderijo sob a carcaça do motor. Seu coração batia tão alto que ele tinha certeza que eles ouviriam. Então, por que não dizer ao conselho? Amy perguntou. Porque Walsh os convenceu de que qualquer falha é nossa falha, não dele. A voz de Frank Morrison juntou-se à conversa. Noah não havia percebido que Frank estava lá. Ele se posicionou como o visionário, nós como os engenheiros incompetentes que não conseguem executar seus planos brilhantes. Mesmo que sejam os planos dele que estão falhando, Amy disse amargamente. Você viu a última iteração? A distribuição de torque ainda está errada. Continuamos cometendo os mesmos erros porque Walsh não ouvirá abordagens alternativas como os designs de Daniel Carter. Frank fez uma pausa. Noah, escondido nas sombras ao longo da parede leste com sua mochila de ferramentas, congelou. Você realmente acha que as antigas propostas de Carter teriam funcionado? A voz de Amy era cética, mas curiosa. Eu sei que teriam, Frank disse. Eu observei Daniel resolver problemas que equipes de doutores não conseguiam desvendar. Ele via os motores de forma diferente, os entendia em um nível instintivo que não tinha nada a ver com credenciais e tudo a ver com gênio. Então, por que Walsh os rejeitou? Porque admitir que Daniel estava certo teria significado admitir que Walsh estava errado, Frank disse. E Gregory Walsh nunca admitiu estar errado sobre nada em toda a sua carreira.
Noah pressionou-se contra o protótipo, escondido nas sombras, prendendo a respiração. Ele não esperava que alguém estivesse na instalação tão tarde. Frank e Amy Chen estavam perto da entrada da Bahia 3, suas vozes carregando no espaço vazio. A reunião do conselho é em 2 dias, Amy disse. Se este protótipo não funcionar, Walsh vai demitir metade do departamento de engenharia junto com os operários da fábrica. Ele já está preparando sua apresentação, culpando a falha na insuficiência de expertise técnica na equipe, fazendo parecer que nós o falhamos em vez do contrário. Isso é Walsh, Frank disse amargamente. Sempre culpa de outra pessoa. Nunca suas próprias más decisões voltando para assombrar. Noah pressionou-se contra o chassi do protótipo, escondido nas sombras. A chave de fenda Phillips de seu pai ainda em sua mão. Ele havia trabalhado por 18 minutos, acabara de instalar o primeiro suporte de montagem para a câmara de amortecimento. Quando ele ouviu vozes se aproximando da Bahia 3, Frank Morrison e Amy Chan Noah reconheceu suas vozes imediatamente. Você tem certeza disso? Amy estava dizendo. Se Walsh descobrir que você ajudou o garoto de Carter, então ele me demite, Frank interrompeu. E eu passo minha aposentadoria com a consciência limpa, em vez de me perguntar o que eu poderia ter feito de diferente. Eles estavam perto agora. Noah pressionou-se contra a carcaça do protótipo, tentando ser invisível, tentando não respirar muito alto. O menino estava certo, Amy disse sobre a distribuição de torque. Eu fiz os cálculos depois que todos saíram. As forças opostas a 45 degrau. É exatamente o que está causando a falha. Como um garoto de 11 anos viu o que 23 engenheiros perderam. Porque ele é o filho de Daniel Carter. A voz de Frank juntou-se à conversa. Noah não havia percebido que Frank estava lá. E Daniel via os motores de forma diferente do resto de nós. Via a poesia neles, não apenas a mecânica. Noah pressionou-se contra o protótipo escondido na sombra. Ele não esperava que alguém estivesse na instalação à meia-noite. O menino estava certo. A voz de Amy Chen sobre tudo. A distribuição de torque, as forças opostas. Eu fiz os cálculos depois que Walsh o expulsou. A análise dele foi perfeita. Um garoto de 11 anos viu o que 23 engenheiros perderam. Porque não estávamos procurando por isso, Frank disse. Estávamos seguindo a abordagem de Walsh. A abordagem de Daniel era completamente diferente, revolucionária até. E Walsh a enterrou porque admitir que Daniel estava certo significaria admitir que Walsh estava errado. Amy terminou. Por 6 anos, por $500 milhão. Noah congelou atrás do protótipo, a chave de fenda de seu pai ainda em sua mão. Eles estavam aqui, Frank e Amy, na instalação perto da meia-noite. Ele podia ouvi-los, mas não conseguia vê-los. Eles estavam em algum lugar perto da entrada da Bahia 3. O menino estava certo ontem, Amy continuou. A análise da distribuição de torque estava exata. Eu fiz os cálculos depois que Walsh o jogou para fora. O posicionamento do motor a 45 graus cria exatamente o tipo de forças opostas que ele descreveu. Daniel estava certo 6 anos atrás, Frank disse. E Walsh o enterrou porque admitir que um mecânico sem PhD tinha ideias melhores do que sua equipe de engenharia teria danificado sua reputação. Noah pressionou-se contra o protótipo, o coração batendo forte. Ele havia trabalhado por 18 minutos. Tinha a carcaça do motor parcialmente desmontada, os componentes da câmara de amortecimento dispostos nos diagramas de planta de seu pai. Mais 2 minutos e ele teria partido, de volta pela porta sudeste antes que Jimmy voltasse da pausa. Mas Frank e Amy estavam aqui na Bahia 3 falando sobre seu pai. O menino estava certo ontem. A voz de Amy Chen carregava pela instalação. A análise da distribuição de torque foi perfeita. Eu fiz os números depois que todos saíram. A colocação do motor a 45 graus cria exatamente as forças opostas que ele descreveu. Claro que ele estava certo, Frank respondeu.
O filho de Daniel Carter. Aquele garoto tem a mente de seu pai. Então por que Walsh não ouviu? Porque ouvir significaria admitir que ele estava errado 6 anos atrás, que ele rejeitou designs que teriam salvado este projeto, que ele deixou um engenheiro brilhante morrer pensando que seu trabalho era inútil. Noah pressionou-se contra o protótipo, o coração batendo forte. Eles estavam cedo. A pausa de Jimmy não deveria terminar por mais 8 minutos, mas vozes ecoavam pela instalação de P&D. O tom rouco familiar de Frank e a voz de uma mulher que Noah reconheceu como Amy Chan. Não podemos deixar Walsh destruir esta empresa, Amy estava dizendo. 3.000 famílias dependem desses empregos. Então precisamos de provas, Frank respondeu. Prova sólida, inegável de que os designs de Daniel Carter teriam funcionado. Que Walsh matou este projeto 6 anos atrás por ego e medo. Eles estavam andando mais perto. Noah pressionou-se contra o protótipo, tentando se tornar invisível atrás do bloco massivo do motor. Sua mochila estava aberta, ferramentas espalhadas, o caderno de seu pai deitado no chão de concreto, onde qualquer um podia ver. O menino, Amy disse. Noah, ele estava certo ontem, não estava? Sobre a distribuição de torque. O filho de Daniel herdou mais do que os olhos de seu pai. A voz de Frank juntou-se à conversa. Noah não sabia que ele estava lá. O garoto vê os motores da mesma forma que Daniel via, como se fossem quebra-cabeças que querem ser resolvidos em vez de problemas a serem derrotados. Noah congelou atrás do protótipo, seu coração batendo forte. Eram 0017. Ele havia trabalhado por 17 minutos, acabara de remover o primeiro suporte do motor, e agora havia vozes, várias vozes, pessoas que não deveriam estar ali durante a pausa de Jimmy. Eu peguei as propostas originais, Amy Chan disse, e Noah podia ouvir papéis farfalhando de 6 anos atrás. Os designs de Daniel Carter para o sistema de amortecimento de torque. Walsh os rejeitou. Mas, Amy, estes são brilhantes, revolucionários. Se implementarmos mesmo metade do que Carter sugeriu, Walsh nunca lá aprovará. A voz de Frank Morrison. O ego dele não permitirá. Admitir que Daniel estava certo significa admitir que Walsh desperdiçou 6,5 bilhão de dólares estando errado. Noah pressionou-se contra o protótipo, escondido na sombra, mal respirando. Eles estavam na Baía 3, bem ali, talvez a 6 metros de distância. Se eles ligassem as luzes principais em vez de usar lanternas, eles o veriam imediatamente. Então não perguntamos a Walsh. Amy disse, nós implementamos nós mesmos. Mostramos a ele resultados em vez de pedir permissão. O conselho chega em, ela verificou algo, 58 horas. Se conseguirmos fazer este motor funcionar até lá, com que equipe? Frank interrompeu. Walsh tem todos trabalhando em sua abordagem de calibração falha. Quem sugere os designs de Daniel é silenciado. Você viu o que ele fez com aquele garoto ontem? Silêncio pesado e desconfortável. Aquilo foi cruel, Amy disse finalmente. O filho de Daniel, certo? O menino parecia ter estudado aqueles designs. Sabia exatamente o que havia de errado com a distribuição de torque. Porque ele tem, Frank disse. Eu me encontrei com ele esta manhã. Noah tem memorizado o caderno de seu pai por 2 anos. Cada cálculo, cada design, cada teoria. Aquele garoto entende sistemas híbridos melhor do que metade de nossa equipe de engenharia. Ele tem 11 anos, Amy disse, mas não havia zombaria em sua voz, apenas admiração. Mozart também tinha quando começou a compor sinfonias, Frank respondeu. A idade não determina o gênio. Daniel viu este problema 6 anos atrás. Walsh o ignorou. Agora o filho de Daniel vê a mesma solução e Walsh o humilha. Quantas vezes a família Carter tem que estar certa antes que alguém ouça? O coração de Noah batia tão alto, ele tinha certeza que eles ouviriam. Frank acreditava nele. Amy acreditava nos designs de seu pai.
Eles estavam tentando ajudar, tentando consertar os erros de Walsh antes que o prazo destruísse tudo. Mas eles não sabiam que Noah já estava ali, já trabalhando, já provando que os designs de seu pai podiam salvar a empresa que Walsh estava determinado a arruinar por orgulho. Eu não posso fazer parte de modificações não autorizadas, Amy disse relutantemente. Se Walsh descobrir, eu perco meu emprego e tenho empréstimos estudantis que... Eu sei, Frank disse gentilmente. Não estou pedindo para você arriscar sua carreira. Apenas se você, por acaso, deixar as propostas originais de Daniel, onde alguém pudesse encontrá-las. Alguém que soubesse o que fazer com elas. Isso não é modificação não autorizada. Isso é apenas papelada extraviada. Amy riu baixinho. Você está me pedindo para ajudar um garoto de 11 anos a invadir esta instalação e modificar um protótipo de $500 milhão. Estou pedindo para você deixar papéis em uma escrivaninha, Frank corrigiu. O que acontece depois disso está além do nosso controle. Mais silêncio. Noah prendeu a respiração. Escrivaninha na Bahia 3, Amy disse finalmente. Eu os deixarei lá antes de bater o ponto esta noite. Se alguém os encontrar, isso não é minha responsabilidade. Você é uma boa pessoa, Amy Chen. Eu sou uma pessoa que observou um engenheiro brilhante ser chamado de medíocre ontem, Amy corrigiu, e que observou seu filho ser humilhado por estar certo. Esse não é o tipo de engenheiro que quero ser, nem o tipo de empresa para a qual quero trabalhar. Seus passos se afastaram, vozes sumindo enquanto eles se dirigiam para a saída. Noah esperou até ouvir a porta fechar, então contou até 60 antes de se mover. Na escrivaninha próxima, aquela que Amy havia mencionado, havia uma pasta. Noah abriu-a com as mãos trêmulas. As propostas originais de Daniel Carter. Cada página que seu pai havia submetido 6 anos atrás. Os designs que Walsh havia rejeitado. As soluções que poderiam ter prevenido 6 anos de falha e $500 milhão de desperdício. Noah espalhou os papéis ao lado do caderno de seu pai. Eles combinavam perfeitamente. Cada cálculo, cada especificação, cada solução elegante para problemas que a equipe de Walsh ainda não conseguia resolver. Seu pai estava certo, fora brilhante, havia visto o futuro da engenharia automotiva e fora descartado por um homem muito assustado para admitir que outra pessoa era mais inteligente. Noah olhou seu relógio. 0:17, 3 minutos até ele precisar sair. Não era tempo suficiente para terminar a instalação da câmara de amortecimento, mas o suficiente para fazer um progresso significativo. Ele trabalhou com a intensidade focada que seu pai lhe ensinara. Nenhum movimento desperdiçado, cada ação proposital. O reposicionamento do suporte do motor era um trabalho delicado, exigindo especificações de torque precisas que poderiam significar a diferença entre sucesso e falha catastrófica. A chave de fenda Phillips de seu pai se encaixava perfeitamente em suas mãos, girando parafusos com a pressão exata necessária. Esta ferramenta havia construído motores que mudaram vidas. Agora estava construindo um motor que salvaria 3.000 empregos e provaria que o gênio de Daniel Carter não havia morrido com ele. Às 00:19, Noah embalou suas ferramentas, cuidadosamente devolveu as propostas à sua pasta e escorregou de volta pelo ponto cego em direção à porta sudeste. Ele estava a 3 pés da saída quando as luzes se acenderam. Noah congelou, seu coração parando. Gregory Walsh estava na soleira da porta, braços cruzados, rosto roxo de raiva. Atrás dele, um guarda de segurança que Noah não reconheceu. Não Jimmy, outra pessoa. Alguém que aparentemente não fazia pausas à meia-noite. Você, Walsh disse, sua voz perigosamente quieta. Você realmente voltou depois que eu especificamente disse a você que invadir novamente custaria o emprego de sua mãe. Noah não conseguia falar, não conseguia se mover.
A caixa de ferramentas em sua mochila de repente pesava 1.000 libras. Espionagem corporativa, Walsh continuou, dando um passo à frente. Invasão e arrombamento, adulteração de propriedade da empresa, destruição de um protótipo de $500 milhão. Seu sorriso era cruel. Não estou apenas demitindo sua mãe, garoto. Estou mandando você ser preso. Você e qualquer adulto que o ajudou a fazer isso, porque não há como um garoto de 11 anos planejar isso sozinho. Ninguém me ajudou. Noah conseguiu. Eu fiz isso sozinho. Mentiroso. Walsh cuspiu. Alguém lhe deu acesso. Alguém deixou aquela porta destrancada. E quando eu descobrir quem, ele pegou seu telefone. Eles estão acabados. Segurança. Aqui é Walsh. Preciso da polícia na instalação de PID imediatamente. Estou detendo um invasor juvenil que está sabotando nosso protótipo. O mundo de Noah se estreitou para um único ponto de terror. Polícia. Preso. Sua mãe perdendo o emprego. Frank sendo demitido. Amy sendo demitida. Tudo porque Noah pensou que poderia consertar o que Walsh havia quebrado. Espere, disse uma voz de trás de Walsh. Frank Morrison apareceu, seu rosto calmo apesar da situação. Antes de chamar a polícia, você pode querer ligar aquele motor. Walsh se virou. O quê? O protótipo? Sim, Frank disse. Ligue-o. Veja o que o garoto fez antes de prendê-lo por sabotagem. Eu sei o que ele fez, Walsh rosnou. Ele destruiu 6 anos de... Ligue o motor, Frank repetiu, sua voz dura agora. A menos que você tenha medo do que vai ouvir. Walsh olhou para Frank por um longo momento, raiva e suspeita lutando em seu rosto. Então ele gesticulou para o guarda de segurança. Certo. Vamos documentar exatamente o que este pequeno criminoso destruiu antes que a polícia chegue. Eles caminharam até a Baía 3. A mão de Walsh apertada no ombro de Noah, dedos cravando-se com força suficiente para machucar. O protótipo pairava sob luzes fluorescentes ásperas, parecendo exatamente como havia parecido quando a equipe de Walsh havia desistido dele. Walsh entrou no banco do motorista, girou a chave com a confiança de alguém certo de que estava prestes a provar que um garoto de 11 anos estava errado. O motor ligou, não com o som de animal morrendo de tentativas anteriores, não com metal rangendo ou falha elétrica ou qualquer um dos problemas que o haviam atormentado por 6 anos. Ele ligou suave, perfeito, como os motores deveriam soar quando mentes brilhantes os projetam, e mãos cuidadosas os constroem corretamente. O silêncio na Baía 3 era absoluto. Walsh desligou a chave, ligou novamente. O motor ronronava. Desligou, ligou. Perfeito todas as vezes. Ele saiu do banco do motorista lentamente, olhando para o protótipo como se ele o tivesse traído. Isso não é possível. Tentamos tudo. Cada calibração, cada abordagem, exceto a de Daniel Carter. Frank disse baixinho. Aquela que você rejeitou 6 anos atrás. Aquela que você chamou de impraticável e teórica. Aquela que seu filho de 11 anos acabou de implementar em janelas de 20 minutos durante 3 noites, porque você estava muito orgulhoso para admitir que estava errado. O rosto de Walsh passou de roxo para branco. Você o ajudou. Você está demitido. Você e qualquer outra pessoa envolvida nesta chamada não autorizada ao conselho. Amy Chen disse, entrando na Baía 3, de onde quer que estivesse escondida. Agora mesmo, diga a eles que o protótipo funciona. Diga a eles que os designs de Daniel Carter, aqueles que você enterrou 6 anos atrás, acabaram de salvar toda a divisão híbrida. Então explique a eles por que você está demitindo as pessoas que salvaram seu projeto em vez de agradecê-las. Walsh olhou entre Frank, Amy e Noah, preso, encurralado, observando sua carreira desmoronar. Não porque o motor falhou, mas porque ele teve sucesso. E Noah ficou ali, a caixa de ferramentas de seu pai nas costas,
observando o gênio de um homem morto provar-se imparável, afinal. O conselho de diretores chegou a Walsh Automotive exatamente às 9h da manhã, e Gregory Walsh já estava suando. 12 executivos internos caros entraram na sala de conferências com vista para o chão da fábrica, seus rostos mostrando o tipo particular de desprazer que vinha de investir $500 milhão em algo que poderia não existir. O protótipo estava na Baía 3 abaixo deles, visível através das paredes de vidro, um monumento à engenharia revolucionária ou à falha catastrófica, dependendo do que acontecesse na próxima hora. Noah não deveria estar lá. Depois que Walsh o pegou na instalação 3 noites atrás, ele havia sido banido da propriedade da empresa, aguardando potenciais acusações criminais. Mas Frank Morrison tinha outras ideias, e às 8h55 da manhã, ele havia contrabandeado Noah para o deck de observação acima da sala de conferências, onde visitantes podiam assistir às reuniões do conselho através de vidro unidirecional. "Fique quieto", Frank sussurrou. "Não importa o que aconteça. Você precisa ouvir isso." Abaixo deles, Walsh estava na cabeceira da mesa de conferências, sua apresentação pronta, sua confiança reconstruída após 72 horas de ensaio desesperado. Ele havia passado 3 dias tentando descobrir como um garoto de 11 anos havia consertado o que sua equipe não conseguia, eventualmente decidindo que a resposta não importava. O que importava era controlar a narrativa antes que o conselho decidisse fechar toda a divisão híbrida. "Senhores", Walsh começou, clicando para seu primeiro slide. "Eu sei que os últimos 6 anos foram desafiadores. Enfrentamos contratempos que teriam destruído empresas menores, mas tenho o prazer de informar que nossa persistência finalmente valeu a pena. O protótipo é funcional. O sistema híbrido está operacional. A Walsh Automotive está prestes a revolucionar a indústria automotiva." Robert Sullivan, o gerente da fábrica, sentou-se à esquerda de Walsh, com uma pasta à sua frente que ele ainda não havia aberto. Seu rosto estava cuidadosamente neutro. "Mostre-nos", disse Catherine Morrison, a presidente do conselho e irmã mais nova de Frank. "Ligue o motor." Walsh sorriu. Ele estava esperando por este momento. "Absolutamente. Mas primeiro quero guiá-los pela descoberta que tornou isso possível. A abordagem inovadora para o gerenciamento de torque que minha equipe finalmente aperfeiçoou após anos de..." "Ligue o motor", Catherine repetiu, sua voz não deixando espaço para preâmbulo. "Temos ouvido apresentações por 6 anos, Gregory. Mostre-nos resultados." O sorriso de Walsh apertou, mas ele gesticulou para Patterson, o engenheiro-chefe, que desceu até a Baía 3 e entrou no protótipo. Através das paredes de vidro, eles o observaram girar a chave. O motor ligou perfeitamente, suave, potente, exatamente como um híbrido revolucionário deveria soar. Vários membros do conselho se inclinaram para frente surpresos. Um realmente sorriu. Os ombros de Walsh relaxaram ligeiramente. "Como vocês podem ver, nossa persistência tem..." "Como?" Catherine interrompeu. "Seja específica. O que mudou entre a falha 3 dias atrás e o sucesso hoje?" Walsh havia se preparado para esta pergunta. Tinha sua resposta pronta. "Um refinamento na calibração da distribuição de torque. Minha equipe implementou um sistema de amortecimento que permite que os motores elétricos e o motor de combustão trabalhem em harmonia em vez de oposição. É uma técnica que venho desenvolvendo há anos e..." "Mentiroso!" Todas as cabeças se viraram. Frank Morrison levantou-se de seu assento perto dos fundos da sala de conferências. Seus 61 anos de experiência lhe davam o tipo de autoridade que fazia até os membros do conselho prestarem atenção. "Sente-se, Morrison", Walsh disse, sua voz perigosa. "Esta é uma reunião do conselho, não uma revisão de engenharia." "Então vamos fazer os dois", Frank disse, caminhando em direção à frente da sala.
Ele pegou uma pasta de debaixo de seu braço, grossa, desgastada, claramente antiga. Porque eu tenho alguns documentos que acho que o conselho deveria ver antes de parabenizar o Sr. Walsh por sua descoberta revolucionária. Catherine olhou para Walsh, então para Frank. Eu permitirei. O Sr. Morrison tem 40 anos nesta empresa. Se ele tem preocupações, eu quero ouvi-las. O rosto de Walsh ficou pálido. Isso é altamente irregular. Assim como fraude corporativa. Frank interrompeu. Ele abriu a pasta, pegou papéis que Noah reconheceu mesmo do deck de observação acima. As propostas originais de seu pai, os designs que Walsh havia rejeitado 6 anos atrás. Estas são propostas submetidas por Daniel Carter em 2019, 6 anos atrás, antes de gastarmos $500 milhão, antes de 3 mil empregos estarem em risco, antes de desperdiçarmos 6 anos construindo algo que não funcionava. Ele espalhou os papéis pela mesa de conferências. Membros do conselho se inclinaram estudando-os. Daniel Carter, Frank continuou, foi um dos engenheiros automotivos mais brilhantes que esta empresa já empregou. Ele viu o problema da distribuição de torque antes mesmo de construirmos o primeiro protótipo. Projetou um sistema de amortecimento, uma câmara de amortecimento que permitiria aos motores elétricos e ao motor de combustão fazer a transição suavemente. Revolucionário, elegante, perfeito e rejeitado, Catherine disse, lendo a negação carimbada na parte superior da página. Pelo Sr. Walsh. Por quê? Walsh ficou congelado na cabeceira da mesa, observando sua carreira desintegrar-se em tempo real. Aqueles designs eram teóricos, não comprovados. Precisávamos de soluções práticas, não experimentais. O protótipo rodando na Bahia 3 agora, Frank interrompeu, usa o sistema de amortecimento de Daniel Carter, sua câmara de amortecimento, sua configuração de distribuição de torque, cada elemento que o Walsh acabou de reivindicar como sua própria inovadora descoberta. É o trabalho de Daniel de 6 anos atrás. Trabalho que Walsh rejeitou e enterrou porque admitir que um mecânico sem PhD tinha ideias melhores do que sua equipe de engenharia teria danificado sua reputação. O silêncio caiu sobre a sala de conferências, pesado e condenatório. Isso é absurdo, Walsh disse, mas sua voz havia perdido a confiança. O protótipo atual usa abordagens de calibração completamente diferentes de qualquer coisa que Carter propôs. As semelhanças são coincidentais na melhor das hipóteses. Robert Sullivan finalmente abriu sua pasta. Na verdade, eles são idênticos. Ele pegou documentos de comparação. As especificações originais de Daniel, de um lado, a configuração atual do protótipo do outro. Eu tive estes verificados independentemente pela doutora Helen Martinez no MIT. Ela confirmou que cada sistema principal no protótipo em funcionamento corresponde às propostas de Daniel Carter, de 2019, com 98,3% de precisão. Walsh agarrou os documentos, olhando para eles como se pudesse mudar o que diziam pela força da vontade. Isso é, alguém deve ter acessado os arquivos antigos de Carter. Copiou-os. Isso é espionagem corporativa, não. Daniel Carter morreu 2 anos atrás. Catherine disse baixinho. Então, quem acessou seus arquivos? Quem implementou seus designs? A pergunta pairou no ar como fumaça. Frank olhou para o deck de observação diretamente para onde Noah estava escondido atrás do vidro unidirecional. O coração de Noah parou. Frank não conseguia vê-lo. Não podia ter certeza de que ele estava lá, mas de alguma forma ele sabia mesmo assim. O filho de Daniel Carter, Frank disse. Noah, 11 anos. Ele tem estudado o caderno de seu pai por 2 anos. Memorizou cada design, cada cálculo, cada teoria. E 3 noites atrás, quando o Sr. Walsh o humilhou na frente de toda a nossa equipe de engenharia, chamou seu pai de medíocre e inútil, ameaçou o emprego de sua mãe. A voz de Frank ficou mais dura.
Aquele garoto de 11 anos se esgueirou para esta instalação depois do horário e implementou os designs que seu pai estava muito morto para defender. O silêncio era absoluto agora. Membros do conselho olhavam para Walsh com expressões variando de choque a nojo. Uma criança, Catherine disse lentamente. Você está me dizendo que um garoto de 11 anos consertou um protótipo de $500 milhão que derrotou todo o seu departamento de engenharia? O filho de Daniel Carter, Frank corrigiu. Pai brilhante, filho brilhante. O garoto viu o problema imediatamente, explicou-o perfeitamente e Walsh o chamou de estúpido. O expulsou e ameaçou o emprego de sua mãe se ele voltasse. As mãos de Walsh estavam tremendo. Aquele garoto cometeu invasão corporativa. Invadiu uma instalação restrita. Adulterou propriedade da empresa no valor de... Ele salvou esta empresa. A voz de Amy Chen cortou a sala. Ela estava sentada silenciosamente no canto, mas agora ela se levantou, pegando sua própria documentação. Eu tenho 3 anos de relatórios de engenharia mostrando que vários membros da equipe, incluindo eu mesma, sugeriram revisitar as abordagens de Daniel Carter. Cada sugestão foi negada pelo Sr. Walsh. Cada referência ao trabalho de Carter foi encerrada. E quando o filho de Daniel apareceu com a solução exata que precisávamos, Walsh o humilhou em vez de ouvir. Ela caminhou até a mesa, adicionando seus papéis à crescente pilha de evidências. O Sr. Walsh não apenas rejeitou boa engenharia, ele ativamente a enterrou para proteger seu ego. Então ele tentou levar o crédito por um trabalho feito por um engenheiro morto, cujos designs ele passou 6 anos chamando de inúteis. Walsh olhou ao redor da sala desesperadamente, procurando aliados e não encontrando nenhum. Seus engenheiros, seu conselho, até o gerente da fábrica. Todos estavam olhando para ele com diferentes graus de condenação. O garoto quebrou a lei. Walsh tentou novamente, agarrando-se a palhas. Invasão criminal, espionagem corporativa. Precisamos apresentar queixas, não recompensar. Contra um garoto de 11 anos que salvou 3 empregos. A voz de Catherine poderia ter congelado a água enquanto simultaneamente, expondo que nosso vice-presidente de engenharia passou 6,5 bilhão de dólares ignorando soluções que lhe foram entregues em uma bandeja de prata. Ela se levantou. Sr. Walsh, você está suspenso com efeito imediato aguardando uma investigação completa sobre suas decisões de gestão. O Sr. Sullivan servirá como vice-presidente interino de engenharia e alguém. Ela olhou para Frank. Por favor, traga o filho de Daniel Carter aqui embaixo. Eu gostaria de conhecer a criança que aparentemente entende sistemas híbridos melhor do que toda a nossa equipe executiva. Walsh abriu a boca para protestar, mas a expressão de Catherine o parou completamente. Guardas de segurança já estavam se movendo em direção a ele, prontos para escoltá-lo para fora, se necessário. Frank deixou a sala de conferências e voltou 3 minutos depois com Noah, que parecia aterrorizado e pequeno em uma sala cheia de adultos decidindo seu destino. Catherine Morrison o estudou com olhos afiados que não perdiam nada. Você é Noah Carter. Sim, senhora, Noah sussurrou. E você implementou os designs de seu pai sem autorização depois de ser explicitamente banido desta instalação, sabendo que poderia ser preso por invasão corporativa? A garganta de Noah estava seca. Sim, senhora. Por quê? A pergunta pairou no ar. Noah poderia dar dezenas de respostas. Poderia falar sobre provar que seu pai não era medíocre. Poderia mencionar os 3.000 empregos em risco. Poderia explicar que ele havia passado 2 anos memorizando o caderno de seu pai e não conseguia suportar ver Walsh desperdiçar tudo pelo que Daniel havia trabalhado. Mas o que saiu foi mais simples, porque meu pai estava certo e ninguém estava ouvindo. A expressão de Catherine suavizou ligeiramente. Ela olhou para os papéis espalhados pela mesa de conferências. Os designs brilhantes de Daniel Carter que Walsh havia rejeitado e enterrado. Então de volta para Noah, que havia arriscado tudo para provar o gênio de um homem morto. Sr. Morrison,
Catherine disse a Frank. Estou autorizando uma revisão completa das contribuições de engenharia de Daniel Carter para esta empresa. Cada proposta que ele submeteu, cada design que ele criou, cada inovação que ele sugeriu. Eu quero saber exatamente quanta propriedade intelectual estivemos ignorando enquanto o Sr. Walsh perseguia seu ego. Ela se virou para Noah. E você, jovem, apresenta um problema único. Você cometeu invasão corporativa, o que normalmente resultaria em processo. No entanto, ela olhou para Walsh. Dado que você estava implementando designs que deveriam ter sido implementados 6 anos atrás, e que suas ações salvaram esta empresa da falência, estou inclinada a ver isso como uma consulta não autorizada mais valiosa. Você não pode estar falando sério, Walsh começou. Você está demitido, Sr. Walsh. Catherine interrompeu friamente. A segurança o escoltará até seu escritório para coletar itens pessoais. Seu acesso à empresa será revogado dentro de 1 hora. Não volte. Walsh olhou ao redor da sala uma última vez, procurando apoio e encontrando apenas desprezo. Então a segurança o escoltou para fora e Noah observou o homem que chamou seu pai de medíocre desaparecer pelas portas da sala de conferências. Catherine se virou para Noah. O trabalho de seu pai salvou esta empresa. Você garantiu que o trabalho não morresse com ele. Isso exige uma coragem que a maioria dos adultos não possui. Ela fez uma pausa. Como você gostaria de um emprego? Noah piscou. Eu tenho 11 anos. Estou ciente, Catherine disse secamente. É por isso que não posso contratá-lo oficialmente. Mas a Walsh Automotive deve à família Carter uma dívida que nunca poderemos pagar totalmente. Então, aqui está o que estou propondo. Uma bolsa de engenharia completa, mensalidade, livros, tudo quando você estiver pronto para a faculdade. E até lá, um programa de estágio remunerado onde você trabalha com nossa equipe de P&D todo verão, aprendendo com os melhores engenheiros que temos, presumindo que sua mãe aprove. Minha mãe, a voz de Noah falhou. Ela não sabe que eu tenho saído escondido. Não sabe de nada disso. Então provavelmente deveríamos contar a ela, Catherine disse gentilmente, antes que ela descubra que seu filho tem invadido instalações automotivas para salvar a honra da família. Frank deu um passo à frente. Eu ligarei para Sarah, explicarei tudo. Ela merece ouvir a verdade de alguém que conhecia Daniel. Enquanto a reunião do conselho se dissolvia em discussões de logística, Noah estava na sala de conferências onde decisões no valor de bilhões de dólares eram tomadas, segurando o caderno desgastado de seu pai e sentiu o peso de 2 anos de luto finalmente começar a se levantar. Seu pai não era medíocre, não era inútil, não era um operário de fábrica que tinha ideias acima de sua posição. Daniel Carter era brilhante, revolucionário. Um homem cujo gênio havia sobrevivido à sua morte porque seu filho se recusou a deixá-lo ser enterrado por alguém muito assustado para admitir estar errado. E Gregory Walsh, o homem que passou 6 anos reivindicando superioridade sobre um mecânico sem credenciais, acabara de ser demitido pelo crime de ignorar o gênio quando ele estava bem na frente dele. Noah traçou seu dedo sobre a caligrafia de seu pai mais uma vez, sentindo a conexão através da morte que a matemática e os motores e a sabedoria cuidadosamente documentada poderiam criar. Obrigado, pai, ele sussurrou. Nós mostramos a eles. E em algum lugar no universo, onde engenheiros mortos observavam seus filhos provar que o conhecimento era poder e a verdade era imparável. Daniel Carter sorriu. Sarah Carter estava dobrando roupa quando Frank Morrison bateu na porta de seu apartamento às 10h da manhã, com notícias que mudariam tudo. Seu filho, Frank disse gentilmente, salvou 3.000 empregos ontem à noite, incluindo o seu, e eu acho que você precisa ouvir a história toda. 20 minutos depois, Sarah sentou-se à mesa da cozinha com as mãos sobre a boca, ouvindo Frank explicar como Noah havia passado 3 noites se esgueirando para a Walsh Automotive para implementar os designs de seu pai.
Como um garoto de 11 anos havia consertado o que $500 milhão não podia. Como Gregory Walsh havia sido demitido e seu filho recebido uma bolsa de engenharia completa. Ele poderia ter sido preso, Sarah sussurrou. Ele poderia ter. Ele poderia ter deixado o gênio de seu pai morrer com ele. Frank interrompeu. Poderia ter ficado quieto enquanto Walsh destruía esta empresa por orgulho. Em vez disso, ele provou que Daniel Carter estava certo. Que o brilho não precisa de permissão. Que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é confiar no que você sabe, mesmo quando todos lhe dizem que você está errado. Sarah olhou para Noah, que havia ficado silencioso durante a explicação de Frank, esperando pela reação dela. Você arriscou tudo. Seu futuro, meu emprego, nossa família. Eu arrisquei tudo para salvá-lo. Noah disse baixinho. Os designs do papai eram perfeitos, mamãe. Walsh os enterrou porque admitir que o papai era mais inteligente teria ferido seu orgulho. Eu não podia deixar isso acontecer. Não quando 3.000 famílias precisavam que esses designs funcionassem. Sarah o puxou para seus braços, segurando-o da mesma forma que fizera quando Daniel morreu. E o mundo parou de fazer sentido. Seu pai ficaria tão orgulhoso, tão incrivelmente orgulhoso. Ele ficaria orgulhoso de nós dois, Noah disse. Você trabalhou em 2 empregos para que eu pudesse estudar os cadernos do papai. Nos manteve juntos quando tudo desmoronou. Não fui só eu, mamãe. Fomos nós 3. Frank pigarreou. O conselho quer homenagear Daniel publicamente. Nomear a divisão híbrida em homenagem a ele. A iniciativa híbrida Carter. Eles também estão oferecendo a Sarah uma posição na gerência da fábrica. Melhor salário, horário regular, benefícios, se ela quiser. Sarah olhou para Frank em choque. Eu sou uma operária de linha de montagem. Você é a mulher que criou o filho de Daniel Carter enquanto trabalhava até a exaustão, Frank corrigiu. Isso exige habilidades de gerenciamento que a maioria dos executivos não tem. A oferta é real se você quiser. Eu quero, Sarah sussurrou. 3 semanas depois, Noah estava na cerimônia de dedicação da iniciativa híbrida Carter, observando o nome de seu pai ser revelado no prédio onde Daniel havia trabalhado por 15 anos. 500 funcionários compareceram. As notícias locais cobriram isso. O prefeito falou sobre inovação e perseverança e a importância de reconhecer o gênio independentemente das credenciais. Mas o momento que mais importou veio depois da cerimônia, quando Amy Chen se aproximou de Noah com uma jovem garota de sua idade. Esta é minha sobrinha Lisa. Amy disse. Ela tem ensinado robótica sozinha com vídeos do YouTube. A orientadora escolar dela diz que ela deveria se concentrar em objetivos realistas em vez de engenharia. Amy sorriu. Eu contei a ela sobre um garoto que aprendeu sistemas híbridos sozinho com o caderno de seu pai, que consertou o que engenheiros profissionais não conseguiam, que provou que o conhecimento importa mais do que a permissão. Lisa olhou para Noah com esperança em seus olhos. Você realmente fez isso? Consertou o protótipo sozinho. Não sozinho, Noah disse, pensando na caligrafia cuidadosa de seu pai, no apoio tranquilo de Frank, na coragem de Amy, no sacrifício de sua mãe. Ninguém faz nada completamente sozinho. Mas sim, eu confiei no que eu sabia ser verdade. Mesmo quando pessoas poderosas diziam que eu estava errado, você também pode fazer isso. Mesmo que eu seja apenas uma criança. Especialmente se você for apenas uma criança, Noah disse. Porque crianças perguntam por que não quando adultos dizem impossível. Isso não é uma fraqueza. Isso é um superpoder. Naquela noite, Noah sentou-se em seu quarto com o caderno de seu pai aberto na última página que Daniel havia escrito antes de morrer. Uma única frase na caligrafia de seu pai. Os melhores motores funcionam com conhecimento, coragem e a recusa em aceitar que o bom o suficiente é verdadeiramente suficiente. Noah pegou uma caneta e escreveu sobre as palavras de seu pai. Você estava certo, pai, sobre tudo.
Obrigado por me ensinar que entender algo importa mais do que ter permissão para entendê-lo. Passarei minha vida provando que o gênio não precisa de credenciais, apenas coragem e verdade. Ele fechou o caderno cuidadosamente, colocando-o em sua escrivaninha ao lado da carta de aceitação do programa de engenharia de admissão antecipada do MIT e da foto emoldurada de seu pai em seu uniforme automotivo Walsh, sorrindo para a câmera como alguém que sabia que os motores eram apenas o começo do que ele poderia ensinar a seu filho. A chave de fenda Phillips, cabo desgastado, encaixe perfeito, sentou-se ao lado da foto, um lembrete de que as ferramentas que construíram motores também podiam construir legados. E em algum lugar em Detroit, 3.000 famílias foram trabalhar na Walsh Automotive, seu emprego seguro porque um engenheiro morto fora brilhante e seu filho de 11 anos fora corajoso o suficiente para provar isso. O nome de Gregory Walsh foi apagado da história da empresa em um mês. O nome de Daniel Carter seria lembrado para sempre. Porque no final, a verdade venceu, o gênio prevaleceu. E um garoto a quem disseram que não entendia nada havia mostrado ao mundo exatamente o quanto uma pessoa podia entender quando se recusava a parar de aprender.